esses dois sonhos acho que surgiram um bocadinho sem ter qualquer tipo de ligação e sem nenhuma razão aparente. O da aviação, porque sempre fui um apaixonado, ainda hoje sou um apaixonado pela aviação e portanto acho que é quase inerente, é uma coisa que eu não sei explicar, mas sempre o fascínio de voar, sempre tive essa grande admiração. Acho que foi a primeira vez que andei de avião que fiquei completamente apaixonado e achei que era uma das possibilidades. A outra foi aparecendo aos poucos, que eu gostava muito da área da biologia, gostava muito das ciências, gostava muito do ser humano, gostava muito de tudo aquilo que era muito tangível, tudo o que era ciência, e lembro-me que a primeira vez que eu imaginei como médico foi na primeira classe, em que outra das coisas que eu gostava bastante era teatro, e o primeiro teatro que eu faço era para fazer de médico, e portanto eu tenho uma fotografia que digo que foi a primeira vez que vesti a bata, e que era muito engraçado, porque o médico era um burro na história, e então tenho uma fotografia com uma máscara de burro e com uma bata branca, e foi a primeira vez que me imaginei como médico, e depois as coisas começaram a pouco e pouco sedimentar, essencialmente por este gosto, pelas ciências naturais, pelo ser humano, o tentar ajudar o mais próximo. Acho que foi algo que foi crescendo comigo, diferente daquilo que era a aviação, porque a aviação era o fascínio a inexistência de limites, por voar, não é? Todos nós temos esse sonho de não estar com os pés assentes na terra e ter a possibilidade de fazer mais do que era o habitual, e portanto acabei por fazer as provas de admissão para a Força Aérea e fiz as provas para pilotagem e para medicina. Ao mesmo tempo tentava fazer o percurso normal, portanto segui ciências, e fiz o percurso normal para tentar também entrar na Faculdade de Medicina. Fiz os testes de aptidão militar, fiz os testes psicotécnicos e lembro-me de sair de lá super feliz na área da pilotagem, porque no final o psicólogo fiz uma entrevista e na reunião disse-me assim: dos candidatos que tiveram até agora foi o que encaixa melhor nesta profissão. Reparei também que se inscreveu para medicina. Olha, para lá também, do ponto de vista dos psicotécnicos, encaixa perfeitamente, tanto numa área como noutra. E eu pensei, pronto, se calhar acertei, foi desta, mas efetivamente quando chegou aos médicos era preciso ter uma acuidade visual 100%, não é? E eu já não tinha na altura, tinha uma discretíssima miopia e, portanto, chumbei nos testes médicos. E no mesmo ano não entrei também na Faculdade de Medicina. Portanto, o ano 2005 foi fatídico para mim, apesar de ter trabalhado muito, apesar de ter dado tudo aquilo que eu conseguia na altura, não foi possível. E, portanto, tive um interregno e entrei aqui na Faculdade de Farmácia, bem do outro lado da estrada, onde nós estamos, e vivia o ano 2005, 2006, entrei provavelmente das melhores faculdades que eu conheci, adorei a faculdade, adorei os meus colegas. Eu só não gostava do curso, porque o curso, tive botânica farmacêutica, não sei se isto quer dizer alguma coisa, mas para mim não encaixava. Eu queria tratar pessoas. E o que é que eu fiz nesse ano? Portanto, esforcei-me ao máximo e completei o primeiro ano na Faculdade de Farmácia. E nesse mesmo ano, além de ter estudado na Faculdade de Farmácia, repeti, portanto, todos os exames do 12º ano. Na altura eram 2 específicas que nós tínhamos de fazer e os exames correram extremamente bem. E estudei durante muito tempo para fazer o exame de Biologia e o exame de Química, e felizmente a nota que eu tive nesse ano de acesso foi muito boa, e portanto eu tinha um objetivo, que era escolher a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E eu sentia que era essa a minha futura casa e portanto estava do outro lado da estrada, e foi a primeira opção que eu tomei. Porque é que eu acho que isto tudo foi muito, muito importante para mim? Descobri que havia coisas que nós não conseguimos superar, nomeadamente aquilo que não diz respeito ao humano, ao conhecimento técnico, não é? Portanto, não estava dependente de mim ter uma acuidade visual total, mas estava dependente de mim outras coisas, nomeadamente o esforço, a dedicação, a persistência, a perseverança, a tentativa de me superar. E isso foi a prova mais importante para mim esse ano, em que consegui entrar para a faculdade que eu pretendia. Mas, essencialmente, esse foi o grande foco, foi perceber que nós temos sempre capacidade de nos superar. Temos capacidade de fazer mais, melhor, de correr atrás dos nossos sonhos. Há uns que são tangíveis, outros também não. Eu tinha a hipótese de seguir uma carreira na área da aviação que não fosse a militar, que era aquela que eu tinha pensado numa fase inicial. Mas tive um conselho de alguém que trabalhava no ramo, que é um amigo de família, e que me aconselhou vivamente: se tens 2 planos A, um deles não é possível, segue o outro, porque
Se algum dia quiseres pilotar uma aeronave, podes sempre fazer uma formação posterior, não vais perder a possibilidade de fazer um curso superior numa área que tu tanto gostas, porque o outro curso superior não te vai ser possível, pelo menos por esta via. Mas a grande experiência e a grande lição que eu tive desse ano, em que a minha mãe me ligava todos os dias do Alentejo e perguntava: então filho, já sabia que eu estava desanimado, como é que te sentes? Eu digo assim: acho que não, era impossível ser pior, porque estou no lado da estrada errado e tenho todo o dia aviões a passar-me por cima. Portanto, eu lembro-me de dizer isto e na altura, para mim não me parecia muito engraçado, porque efetivamente estava muito frustrado, mas acabei por perceber o que é que nós somos capazes, o que é que o nosso trabalho vale. Eu acho que isso é uma grande lição de vida e que para mim foi fundamental, não só para conseguir mudar e atingir o meu objetivo, como para depois, já aqui na faculdade, estruturar aquilo que eu achava que era importante para uma carreira ou um início de carreira de acordo com aquilo que eu tinha aprendido. É curioso porque nós no 6º ano temos um livro de final de ano em que nos perguntam qual é que é a especialidade que nós achamos que vamos seguir. E eu, quando entrei para a faculdade, a área da cardiologia e da neurologia eram áreas que me interessavam muito, mas eu sempre achei que ia ser cirurgião. E no livro de curso, ainda no 6º ano, aparecia que eu gostaria de ser cirurgião cardíaco. Portanto, aqui a medicina intensiva não foi propriamente algo que eu ambicionasse ou que percebesse o que é que seria. Eu acho que é uma área relativamente recente, que nós temos muito pouco contacto nos currículos da faculdade e que só quando nos integramos efetivamente na vida profissional percebemos o que é a medicina intensiva. Portanto, agora não. Eu tenho a felicidade de ser docente na área da medicina intensiva e todos os alunos da faculdade no 5º ano passam uma semana connosco na medicina intensiva, integrados no seu estágio de medicina. Portanto, num dos semestres têm a possibilidade de estar uma semana integrados na medicina intensiva, coisa que eu não tive essa possibilidade. Era uma área que, para mim, despertava um grande interesse. E durante o curso, o que é que eu percebi? Percebi que, se escolhesse a área cirúrgica, eu achava que não ia capaz de ajudar a minha vizinha de baixo, na altura, na casa da faculdade. Era uma senhora já com alguma idade que todas as semanas batia à porta porque doía a perna, porque tinha a perna inchada, porque tinha falta de ar, porque tinha febre, porque tinha... Eu pensei assim, eu se calhar depois vou deixar de conseguir gerir estas situações do dia-a-dia. Portanto, eu fui-me aproximando muito daquilo que eu acho que é a essência da medicina, que é a medicina interna. Em Portugal não há estado de emergência, nem de urgência, há uma competência e, portanto, eu tive de escolher a área que me pusesse projetar para ter uma abrangência maior do ponto de vista de conhecimento médico, técnico, e que me permitisse ao mesmo tempo encaixar naquilo que eu via no IAR, que era poder fazer urgência, emergência, e quem sabe, uma área que eu durante o curso também fui aproximando e conhecendo foi a área da emergência. Portanto, o INEM para mim era outra área de grande interesse, de grande relevo, quer dizer, andar numa viatura rápida, centenas de quilómetros no meio de uma cidade para ir salvar uma vida, para mim, quer dizer, era uma coisa que, não só pela adrenalina que deve provocar, mas pelo impacto que tem. Nós sabemos que podemos fazer a diferença por segundos na vida de uma pessoa, que se nós provavelmente não nos colocarmos naquele carro, nem fizermos aquela atividade, a pessoa não vai chegar com vida ao hospital. Foi uma das áreas que também me foi apaixonando. Depois a medicina intensiva, como é que aparece aqui? Portanto, gosto pela medicina pura e dura, que é a medicina interna, aliada a uma área extremamente tecnológica, em que nós temos autonomia numa grande quantidade de técnicas e em que lidamos com tecnologia de ponta. Desde todo o material que utilizamos para suporte de órgão, com todo o tipo de doentes. Eu costumo dizer que nós na medicina intensiva de adultos, temos adultos com todas as patologias, ligadas à área médica, à área cirúrgica, à medicina materna, às puérperas, doentes jovens, vítimas de politrauma, doentes mais idosos que têm uma fragilidade muito grande. Portanto, nós acabamos por lidar com todos os doentes, sendo eles com um desafio médico ou cirúrgico. Às vezes os dois têm patologias médicas, mas com descompensação de doença crónica, com doença aguda, portanto, que são doentes extremamente interessantes e multifacetados. E, portanto, percebi que a medicina interna era a base que eu precisava para chegar a uma área tecnológica que era de grande interesse. E conheci a medicina intensiva na altura no 3º ano. E quem me mostrou pela primeira vez a medicina intensiva foi a pessoa que me ia dar aulas de anatomia. A doutora Rita Marçal, que trabalhava na altura no Hospital Fernando da Fonseca,
e lembro perfeitamente de acompanhar em urgências dentro da área da medicina intensiva. E coisas que me marcaram foi a primeira vez que vi morrer um doente. Lembro perfeitamente, a dona Hilda tinha 87 anos, doença renal terminal e morreu com um infarto, em choque cardiogénico profundo, disfunção múltipla de órgão. São coisas que ficam connosco, que nós recordamos, que fazem parte do nosso passado, mas quase do presente e do futuro. E lembro-me de pensar que isto era uma área excelente, que do ponto de vista médico e desafio médico era a medicina interna com tecnologia de ponta, em que podia todos os dias fazer outra coisa que eu gosto muito, que é trabalhar na equipa. Acho que é uma área extremamente de charneira, é uma área de futuro e é uma área em que todos os nossos dias eu tenho a possibilidade de falar com um neurocirurgião, tenho a possibilidade de falar com um gastroenterologista, tenho a possibilidade de falar com um infecciologista, com um obstetra, com um pneumologista ou com um internista, porque vou ter doentes de todas as panóplias, deste espectro alargado, e que na medicina intensiva nós acabamos por ser o gestor do doente crítico, não só dentro de 4 paredes, dentro da unidade de cuidados intensivos, mas trabalhamos em todo o lado, desde o serviço de urgência, à enfermaria, às técnicas, ao bloco operatório, ao bloco de partos, onde for preciso dar apoio a um doente crítico, e que isso, aliado ao conhecimento da medicina interna, podia ser uma excelente forma de estar e um desafio constante. E acabei por escolher a medicina interna cá no nosso centro hospitalar, por razões óbvias. Fiz cá o estágio de medicina interna e na altura conheci a minha ex-orientadora, que era um verdadeiro marco para mim, uma verdadeira referência do ponto de vista da medicina interna, uma internista antiga, como nós dizemos, e que aliava 2 coisas. Era uma pessoa com uma componente clínica muito forte, com uma capacidade pedagógica única, e depois todos os internos dela, os ex-internos, eram intensivistas. Portanto, eu achei que ela também nos era capaz de preparar para ver doente crítico e pelo menos para termos uma grande cariz junto do doente crítico. Portanto, a decisão foi muito fácil. Escolhi primeiro a orientadora e depois lembro-me de ir à CSS escolher a especialidade e o hospital. Portanto, eu já tinha as coisas relativamente definidas quando escolhi. Durante a medicina interna, o que é que eu achei? Um estado fascinante e com uma capacidade única. Não há nenhuma especialidade tão completa como a medicina interna, não há nenhuma especialidade que chegue a tantos pontos que possa ter uma preponderância dentro de um hospital como a medicina interna, desde a urgência ao internamento, ao ambulatório, hoje em dia a hospitalização domiciliária, que era algo que não existia no meu tempo, e portanto é uma especialidade absolutamente maravilhosa. Eu consegui aliar as 2 coisas, porque desde o 3º ano que fiz o meu estágio de medicina intensiva, toda a formação que eu fiz complementar foi para ser intensivista e abri o jogo desde o início, porque eu achei que não podia faltar às minhas responsabilidades, portanto fiz a formação toda que o internista tem de fazer, os estágios habituais, com a dedicação total, fiz a consulta, internamento e portanto tudo aquilo que era dentro da minha formação no serviço e na medicina interna acabei por cumprir com muito gosto, porque gostei muito daquilo que fiz, mas sempre muito vocacionado para a área da urgência, da emergência, e desde o 3º ano que trabalhei de uma forma contínua na medicina intensiva, porque fiz 1 ano de estágio na medicina intensiva e acabei por, a partir daí, todas as semanas fazia um período de urgência extraordinário, portanto, nunca tirando as horas da minha especialidade, aqui no nosso serviço, e portanto tive o privilégio de acabar a medicina interna e no dia que voltei ao hospital para começar a trabalhar, declarando claramente qual é que era a minha intenção, que era poder vir aqui para o serviço e fazer a 2ª especialidade, e tive o privilégio de ter estado 10 minutos no serviço de medicina interna. Foi o tempo de ir ao cacifre, abrir o cacifre, vestir a bata e recebi um telefonema da diretora clínica na altura para reunir e perguntar se era a minha intenção começar a trabalhar na medicina intensiva e fazer a 2ª especialidade. E, portanto, no primeiro dia que voltei ao trabalho como especialista, eu nunca trabalhei como internista.
portanto vim sempre aqui para o serviço, onde eu costumo dizer que sou um internista e sou intensivista, porque eu acho que nós não tiramos esta pele, não é? Portanto, são duas áreas que são muito complementares e que me preparou para hoje em dia conseguir fazer as minhas funções e ter a minha especialidade, que eu digo que é a especialidade que eu pratico todos os dias, porque é essa que eu faço, que é a medicina intensiva, mas que me permitiu fazer outras coisas. Por exemplo, durante este caminho, construí o mesmo caminho paralelo na área da emergência extra-hospitalar, portanto, trabalhei no INEM, aqui na nossa viatura médica de emergência e reanimação no Hospital de Santa Maria, também trabalhando no helicóptero de emergência médica do INEM, sediado em Évora, e portanto foi possível não só fazer a primeira especialidade, fazer a segunda especialidade e ficar também com a competência de urgência e de emergência. Tenho a certeza absoluta que faço aquilo que eu gosto, e que quase todos os dias, quando venho trabalhar, não sinto que venho trabalhar, venho fazer aquilo que eu gosto e chego normalmente ao final do dia com um sentimento de dever cumprido e com vontade no dia a seguir de voltar cá. Portanto, isto para mim diz muito. Já durante a faculdade, uma das coisas que eu percebi é que gostava de estar ligado à área do ensino. E, portanto, desde o segundo ano que eu fiquei como monitor na cadeira de anatomia. Mais tarde fiquei na introdução à clínica, na neuroanatomia, portanto acabei por colaborar ainda como aluno na docência. Algo que nós fazemos e fomentamos muito aqui na nossa faculdade, é que os próprios alunos tenham a capacidade de ensino entre pares e que possam de uma maneira muito rápida ter a percepção se gostavam ou não desta área mais académica e, portanto, tive esse privilégio de, desde o segundo ano, continuar a dar aulas e ajudar na docência de mais do que uma cadeira. Do ponto de vista da experiência do hospital, foi-me possível também aproximar-me da emergência, essencialmente porque nós contamos no serviço de urgência, trabalhamos todos os dias com o INEM e o trabalho que eles faziam era de extrema relevância para mim e de grande respeito. E, portanto, no terceiro ano de internato da medicina interna, fiz também o curso de operacional da viatura médica e no início do quarto ano comecei a colaborar aqui com a nossa VMER ainda como interno e, portanto, foi uma relação desde 2017 que eu acabei por manter e que hoje em dia já sou um dos mais velhos a fazer parte da equipa e faço parte da equipa de coordenação da VMER, que eu acho que é uma área muito complementar, especialmente a quem gosta de doente crítico e que acaba por ver o doente grave desde a sua casa até entrar na medicina intensiva e, portanto, eu acho que nós conseguimos fechar quase um ciclo. Perceber as dificuldades que nós temos de praticar medicina fora de portas, perceber as dificuldades que temos de quem todos os dias vê doentes críticos no exterior dos hospitais, centros de saúde, íamos dar apoio a colegas noutras áreas, porque nós íamos aos centros de saúde buscar doentes mais graves que não podem ser tratados lá e que acabam por recorrer lá a uma urgência, uma consulta do dia e que nós acabamos por fazer esse apoio. E isso para nós, para mim, acho que foi muito positivo do ponto de vista de formação pessoal e de uma forma progressiva também de autonomia clínica, porque comecei a fazer isto como interno, fiz isto como internista, fiz isto como intensivista, fiz isto como especialista na área e com uma competência em emergência. E, portanto, foi importante por todo o processo começar numa fase inicial, mas completou toda a minha outra área aqui. Isso levou-me depois à parte da formação, que já aliava aqui às aulas na faculdade e, portanto, o gosto pelo ensino era tremendo e ensino daquilo que nós gostamos mais é o mais fácil, não é? Portanto, na área da medicina intensiva, da anatomia e depois na área da emergência. Portanto, eu acabei por ser convidado também aqui pelo Centro de Formação da Região Sul do INEM para ser formador na área da reanimação, na área da emergência médica e em tudo aquilo que é formação nos meios de emergência, VMER e CIV. Portanto, enfermeiros na área da CIV e os médicos na área da médicos, enfermeiros que fazem o curso da VMER e, portanto, tenho tentado de uma forma paralela, porque não é uma crescente daquilo que eu faço aqui no hospital e onde são as minhas funções essenciais aqui no hospital e que para mim só tem sentido nós estarmos num meio altamente diferenciado se conseguimos ter a capacidade e a profundidade de participarmos na melhoria do mesmo. E participar na melhoria é formar os colegas, dar uma formação, tentar dar uma formação melhor que a minha foi, e prepará-los de uma forma melhor para aquilo que eles fazem no dia a dia. Portanto, é muito por aí e pelo gosto daquilo que nós fazemos, porque é inevitável. O helicóptero foi o conjugar duas grandes paixões.
que é o facto de fazer emergência médica com asas. Isso é um sonho, é uma coisa absolutamente fantástica. Porquê? Primeiro, porque o trabalho que é feito no Serviço de Emergência Médica do INEM é absolutamente fantástico. Nós estamos a dar apoio a um país que parece muito pequeno, mas há coisas que são muito diferentes, como nós já falámos, e a saúde é outra área, não é só a educação, em que podemos ter uma sorte tremenda, estar junto de um hospital diferenciado e com a capacidade de nos tratar, ou estar a quilómetros do mesmo. O que interessa é que o sistema tenha de funcionar para a pessoa que está a quilómetros tenha exatamente o mesmo tratamento que o português que está junto ao centro altamente diferenciado. E, portanto, o helicóptero encurta distâncias. Nós conseguimos oferecer praticamente todos os tratamentos de uma forma eficaz e dentro do mesmo tempo, porque conseguimos pôr o doente certo, no local certo, para o tratamento certo. E isso de uma forma segura e com um tratamento que já começou desde que eu fui abordar o doente. Aliás, uma das preocupações que eu tenho habitualmente é perceber se a minha filha vai ter a infância que eu ou que a minha esposa teve, porque ela, não sendo do Alentejo, é de uma área daqui da região de Sintra, e eu acho que eu tive uma infância muito feliz porque fui criança, e às vezes tenho medo que ela possa não ser criança numa grande cidade, aqui como Lisboa. O meu dia-a-dia era, antes de andar na escola, mesmo na escola, era pegar na bicicleta e fazer o périplo por vários amigos, ir jogar a bola para um sítio, ir correr para o outro, ir brincar com alguém, almoçava na casa de um dia, o outro jantava na casa de outro amigo, portanto, uma vida relativamente pacata e muito autónoma. A segunda parte da minha infância se calhar não foi tão boa, porque comecei a perceber o que era a segunda liga, uma fase muito tardia, e comecei a perceber que estava privado de algumas coisas básicas. Eu gostava muito de jogar futebol, fui federado nessa área, gostava muito de jogar ténis, e ainda hoje na minha terra é impossível jogar ténis, porque não há nenhum quarto de ténis ainda, portanto eu fazia 100 km por semana para ir 2 vezes ao concelho ao lado jogar ténis, porque gostava muito e na altura foi o desporto que eu tinha elegido, ou por exemplo ter aulas de inglês, porque não havia nenhum instituto ou nenhuma possibilidade de ter essas aulas onde eu estava, e portanto eu lembro de ir uma vez por semana para Setúbal, ir e vir. Portanto acabei numa fase mais tardia por perceber que havia alguma limitação, apesar de nós gostar muito de viver ali, não tinha as mesmas possibilidades que a maior parte dos meus colegas, depois quando conheci-os aqui na faculdade, teriam, não é? Portanto isso para nós também mexe muito, e hoje quando me perguntam, e há muita gente que pergunta, porque é que não volto para o Alentejo, porque é que não vou trabalhar para o Alentejo, o que eu faço hoje em dia eu não conseguia fazer, mesmo no hospital distrital, não conseguia fazer com o grau de diferenciação que faço aqui no hospital, estar ligado à área neurocrítica, uma área altamente diferenciada dentro da medicina intensiva, não era possível, mas acho que há sempre aquele gosto de, um dia mais tarde, voltarmos às raízes, voltarmos a ver aquele pôr do sol, ver aquelas planícies. Aliás, tentamos fazer o mais breve possível, fazer visitas muito constantes, até porque parte da família está lá ainda, e é algo que fica ligado e ficamos enraizados e que temos um gosto tremendo, mas eu costumo dizer que é muito bom passar lá o fim de semana e depois voltar, porque aquilo que nós fazemos aqui faz sentido estar aqui neste momento e essa segunda parte. Agora, do ponto de vista global da infância, são só boas recordações, não só do ponto de vista familiar, mas também como esta possibilidade que nós tivemos de ser criança, acho que foi muito bom, é aquilo que marca mais. Os meus pais na altura já estavam separados, mas o apoio para fazer tudo aquilo que foi a minha decisão era total. Aliás, eu recordo que nos 2 anos, 3 anos que eu precisei de muito apoio, porque não conseguia no Alentejo, por exemplo, tive explicações na área da matemática, tive aulas para conseguir fazer o exame em castelhano, para ter a matemática, para fazer a biologia, a química, que era completamente diferente da matéria. Estive no Instituto Cervantes, aqui em Lisboa, e a minha mãe todos os sábados acordava às 5h30 da manhã para eu estar a começar as aulas aqui às 8. Portanto, houve um esforço muito grande dos meus pais também por proporcionarem este objetivo e este sonho. Ainda hoje é incondicional em tudo, e é muito bom nós continuarmos a sentir o aconchego quando precisamos de casa, porque está lá sempre para nós. É esse o sentimento que eu tenho em relação ao Alentejo, é casa, sempre que é preciso,
tenho lá o suporte e o apoio. É um bocadinho difícil nós não levarmos a medicina para casa. E, portanto, o que nós tentamos é ter uma vida o mais saudável possível. Eu costumo dizer que eu estou aqui neste centro hospitalar, minha esposa trabalha nos centrais e, portanto, não digo que é propriamente concorrência, mas nós estamos em hospitais distintos e isso pode ser importante também para termos ares e termos assim uma experiência um bocadinho diferente, não levarmos o mesmo hospital com os mesmos problemas todos os dias para casa, mas eu acho que é a vida dos médicos e aquilo que eu não tinha ninguém na família médico e isto é a minha experiência muito curtinha, mas que em casa eu corroboro. Acho que nós temos mesmo uma maneira de estar que eu acho que nós incorporamos como uma missão. E esta missão acompanha-nos no hospital, quando saímos do hospital, quando chegamos a casa. Portanto, os primeiros minutos em casa ok, vamos esquecer tudo, vamos saber como é que foi o dia da pequena, a melhor parte do dia é ir levá-la ou ir buscar à escola e ela chegar e dizer tudo o que fez e estarmos ali aquele momento em família. Mas passado 30 minutos ou 40 minutos já estamos a falar do doente que tivemos, ou do doente que foi transferido, ou da situação mais interessante que houve, ou de uma coisa que não correu bem, ou um doente que nós já conhecemos dos dois lados. Portanto, isto acontece sempre, é inevitável, porque nós acabamos por levar as preocupações, qualquer profissão, levar as preocupações para casa. E nós levamos as nossas, são os nossos doentes. E é uma grande mais-valia, porque uma grande mais-valia termos alguém ao nosso lado que nos compreenda perfeitamente. Há duas preocupações que eu vivo frequentemente. Primeira é estar presente, porque eu sei, e até do ponto de vista familiar, o que é ter pessoas muito próximas ausentes. Eu não queria que a minha filha sentisse que o pai vive só no hospital, ou quando me vê sair, já sabe que eu vou para o hospital, ela habitualmente diz que vou para o helicóptero, que é uma coisa que ela também gosta bastante, que já começa a ganhar um bocadinho de gosto, e isso eu gosto, eu acho interessante, mas ela que faça as escolhas dela. O mais importante é a segunda parte, ao mesmo tempo que tento estar presente, e portanto, na panóplia de coisas que temos que fazer no dia-a-dia, o tempo que é para estarmos em família é absolutamente indispensável. Às vezes não pode ser 5, 6, 7, 8 horas, ok, são 2, mas aquelas 2 horas é o melhor tempo que nós temos, e temos de utilizá-lo exclusivamente para fazer aquilo e para estarmos onde devemos estar. Ao mesmo tempo, há um grande sentimento de uma faca com 2 gumes, ou um pau de 2 bicos, que é continuarmos a fazer aquilo que acreditamos. E eu acho que todos os sacrifícios que temos feito, tanto eu como a minha esposa, é para tentarmos dar o exemplo. E mesmo com 2 anos é difícil nós percebermos, mas se calhar quando for mais crescida, eu gostava que ela percebesse aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos. Mas é difícil ter este equilíbrio, e na balança, no final do dia, quando nós pesamos isto tudo, acho que o império é o bom senso e a tentativa de chegarmos um bocadinho a todo o lado. Nunca descurando aquilo que é o mais importante para nós, que efetivamente é a nossa família, é aquilo que está sempre connosco, mas ao mesmo tempo o compromisso e a maneira como nós vivemos, aquilo que intensamente vivemos, a nossa profissão, que possa ao mesmo tempo manter um desafio profissional adequado àquilo que nós pretendemos, porque sem isso também não queremos fazer mais, nem queremos fazer diferente, nem queremos pensar noutras coisas, nem queremos ter outros objetivos, e ao mesmo tempo tentar dar um bocadinho o exemplo do que é aquilo que nós achamos, porque pode não estar correto, mas eu convictamente acho que a entrega que nós podemos ter às coisas que nós acreditamos profundamente faz toda a diferença, essencialmente por aquilo que eu tenho vivido nos poucos anos de experiência e de vida que tenho profissional. É uma crença muito forte que eu tenho. Aquilo que me descontrai mais é ir ao Estádio da Luz e acompanhar o maior clube do mundo, que é o Sport Lisboa e o Benfica. Sou um grande adepto, não sou fanático, testo fanatismos em tudo, mas o desporto é uma coisa que eu gostava até de acompanhar mais, às vezes não é possível, e portanto eu ando todos os anos a ver qual é que foi a utilização do meu Red Pass, para perceber se devia ter ido mais vezes ao futebol, que é algo que eu acho que é importante, é nós termos alguns capes. Portanto, quando posso, é algo que eu gosto de acompanhar e de estar presente. Assim, de uma forma muito confessa, acho que é difícil fazer muito mais coisas, porque nós estamos praticamente assoberbados de trabalho e, portanto, resta muito pouco tempo para fazer outras coisas. Viajar é algo que nós achamos indispensável e que temos feito, e tentar
conjugar isso até com uma filha pequena, não é? Mas tentar ter o nosso tempo e ter o tempo para conhecer e para conhecer outras realidades. Portanto, viajar é outra das minhas grandes paixões. Conhecer o nosso país, que às vezes nós não conhecemos, e andamos com destinos absolutamente paradisíacos e exóticos, e temos cá em Portugal, e portanto é uma das coisas que nós gostamos muito, é aquela escapadinha dentro do nosso país. Mas efetivamente não resta muito mais tempo. Coisas que eu gosto efetivamente de fazer, a área de fazer aeromodelismo. Ainda hoje faço parte do grupo do aeromodelismo, lá em Vendas Novas, e portanto brincar com aviões também telecomandados é uma coisa que eu gostava tremendamente de fazer, além do desporto que eu praticava e que depois acabo por seguir, e felizmente também não tenho conseguido fazer, portanto é difícil. E outra área que eu gosto muito é o cinema. Portanto, o cinema e espetáculo no geral, teatro, mas é essencialmente o cinema, que é uma arte que me fascina, e que se eu pudesse ir todos os dias ao cinema, agora nem todos os meses, acho que é uma vez por ano, agora, a frequência que tem sido, mas é uma das coisas uma das grandes paixões que eu tenho. Outra área que me fascina imenso e que há muitos colegas que se têm dedicado a essa área é a enologia, ao vinho. Acho que é uma dos, se calhar pelo Alentejo, pelo campo, por aquela vida muito relacionada com a natureza, não é? Que eu fui habituado, e que acho que um dia mais tarde posso pensar num projeto de vida desse tipo, que é voltar para o Alentejo e voltar a conviver com aquilo tudo que me era familiar, com os animais, com a minha família foi sempre muito ligada ao campo, aos animais, à produção agrícola. Portanto, era uma coisa que eu gostava muito. A área do vinho não tanto, mas é uma paixão que eu tenho, se calhar por ser português, se calhar por ser um apreciador de vinho, mas é uma das áreas que eu tenho desenvolvido também algum interesse, sem ter grande conhecimento técnico, mas que também tenho ao longo da vida desenvolvido um bocadinho esse gosto. E essencialmente acho que os escapes que hoje em dia temos são muito poucos, mas aqueles que temos tentamos aproveitar ao máximo. No Estádio da Luz, eu costumo dizer que faço a reunião familiar, onde estou com o meu pai, com o meu irmão, onde nós partilhamos o lugar cativo, 15 em 15 dias obrigatoriamente estamos juntos, mas depois também nesses momentos em que o jogo de futebol, o jogo de ténis, ou quando nos juntamos para ver a Fórmula 1, que é outra das coisas que eu há anos que não era um grande apaixonado e que tive muitos anos sem ver, e que hoje em dia, por exemplo, é uma das coisas que acabamos por juntar alguns amigos para ter o debate e continuarmos no WhatsApp durante a semana a discutir o que aconteceu. Acho que em 2005 eu estava longe de perceber que estava a começar algo para mim que ia ter esta possibilidade de chegar em alguns anos àquilo que faço hoje e ao nível de satisfação que tenho. Acho que tenho a profissão mais bonita do mundo. Acho que ser médico é absolutamente um privilégio. Acho que a possibilidade de nós termos uma diferenciação científica, técnica, aliada àquilo que nós tentamos fazer todos os dias e àquilo que me move, que é tentar ajudar o mais próximo. Eu tento sempre pôr na posição de quem eu ajudo, porque eu acho que qualquer dia posso estar numa cama de cuidados intensivos, vou certamente estar numa cama no serviço de urgência, ou vou precisar de ser abordado pelo INEM. E eu acho que em 2005 estava muito longe de perceber que aquilo que eu estava a lutar na altura ia-me dar tanto prazer, tanto gosto e a honra enorme daquilo que eu faço hoje em dia. E nunca eu imaginei, se calhar, estar nesta especialidade médica, se calhar nunca pensei conseguir ter aliado à medicina à aviação e andar frequentemente de helicóptero e fazer aquilo que eu faço. Acho que, olhando para trás e falando com a pessoa que eu era há meia dúzia de anos, um bocadinho mais do que meia dúzia de anos, mas era difícil achar que era capaz de estar aqui hoje a fazer o que faço e da maneira que gosto. Mas passado esse ano, 2005, 2006, eu tenho uma certeza que se olhasse para trás ou se falasse para trás, eu acho que aquele Nuno Gaibin em 2006, acho que já tinha descoberto que era capaz de chegar aqui. E o que é que era preciso para chegar aqui. E isso é o mais importante, é saber que nessa altura eu tinha entendido o que era a essência, ou o que é que nos podia mover, e o que é que nós podemos fazer para tornar as coisas, o nosso mundo, o mundo em que vivemos, um bocadinho melhor. E
entre o desejo e o sonho e aquilo que faço hoje, é difícil eu dar uma mensagem para trás, mas se calhar se desse a mensagem para trás, dava exatamente a mesma mensagem, que era tentar continuar a acreditar naquilo que nós sonhamos, tentar acreditar que podemos fazer diferente, tentar acreditar que podemos construir um mundo melhor, tentar acreditar que quando fazemos aquilo que nós gostamos é tudo mais fácil e que está nas nossas mãos dar um mundo um bocadinho melhor aos nossos filhos do que aquilo que nós recebemos. E isto tudo, parece que estamos a falar com uma pessoa extremamente inconformada, é verdade. Mesmo quando eu acho que as coisas correm muito bem, esse ano foi fundamental para perceber que quando tudo corre bem ainda podia ter corrido melhor. E acho que é essa maneira que eu tenho neste momento, ou tento todos os dias aplicar em tudo o mínimo que faço, que me faz sentir bem com aquilo que eu sou e ter orgulho com aquilo que eu construí, que acho que foi muito pouco, mas que acho que pode ser uma base muito importante para novos futuros e novos projetos. E aquilo que eu sinto hoje em dia é que estou muito capaz ainda para fazer muita coisa. Aliás, todos os dias eu acordo e tenho um conjunto de ideias absolutamente a extravasar aquilo que é o meu mundo, mas acho que essa maneira de ser sonhador e tentar não encaixar neste mundo como nós o encontramos, acho que é muito importante. E era essa mensagem que eu acho que dava novamente para, se calhar, fazer tudo aquilo que eu fiz e ser mais resiliente, ser mais esforçado e ser ainda mais inconformado. Porque só quando nós tentamos dar o passo para a frente e desafiar-nos e tentar sermos melhor do que no dia anterior, é que conseguimos mudar aquilo que somos. E isso para mim foi muito importante e era a mensagem que eu se calhar deixaria ao jovem que veio do Alentejo, ainda com umas fronteiras muito balizadas e que percebia muito pouco do mundo, que hoje ainda pouco percebe, mas a intenção é exatamente a mesma, é fazer aquilo que acredita e fazer da melhor forma que sabe.